né? Da maneira como muitos livros acabam trazendo ela, né? Como uma cooperação mútua entre os povos, enfim, como um processo de aprofundamento internacional e de integração econômica, social, cultural e política, certo? Bem, ela não é como fala, como mostra essas imagens aqui, certo? A gente vai ver isso mais à frente. Então, o professor até trouxe, né? Lembra aquele vídeo que mostrava o grande geógrafo Milton Santos, perdão, gente, em que ele trabalhava a globalização como perversidade, ou seja, ele mostrava o outro lado da globalização, certo, professor? E o que que seria esse outro lado da globalização? É justamente isso, é a globalização como perversa. Por quê? Porque ela afirma que vai ser global, porém, ela de global não tem nada, né, gente? O que ela quer bastante, o que ela quer mesmo é o quê? É a exploração dos países do sul, né, para o favorecimento dos países do norte. Enquanto que, por exemplo, a gente tem o quê? A gente tem muitas pessoas passando fome, né? A gente tem o quê? A gente tem o luxo e a riqueza dos países, né, do norte que estão, enfim, que estão no lado dos exploradores, né? E nós somos o quê? O lado dos explorados, que somos países subdesenvolvidos, né? Assim, galera. Lembrando que a gente até discutiu isso em sala, que a origem do nome subdesenvolvido vem justamente por conta disso, certo? Dos países do sul, certo? E que nessa questão da globalização, os países do norte acabam, todos eles, sendo os principais países desenvolvidos. É só a gente parar para dar uma refletida, né? Quem são os principais países desenvolvidos? Existe algum país desenvolvido, caracterizado como desenvolvido, localizado, né, no hemisfério sul? Não existe, né, galera? Todos os países que são caracterizados como desenvolvidos estão todos eles localizados aonde? Na América do Norte, né? Assim, e todos esses países são o quê? São os exploradores, né? Os exploradores da gente, né? Assim, galera. Então a gente acaba sendo a parte explorada, né? Dessa globalização. Por isso que ela é perversa, certo? Então o professor traz até aqui essa charge, né? Que mostra exatamente isso, a perversidade dessa globalização. A gente tem aqui uma menina, né, bastante o quê? Que ela tem características burguesas, né, assim, galera. E a burguesa, o que? A burguesia é o que? A burguesia é a parte rica, né? Isso, a burguesia são as classes dominantes, são as classes ricas, em que ela fala o seguinte, dentro da bolsa dela, meu iPhone está tocando. E a outra parte, né, que o quê? Que representa os países do sul, né? Os países do hemisfério sul, os países subdesenvolvidos, os países periféricos, né? Assim, galera. Aqui a gente traz o quê? Meu iPhone está tocando, ou seja, reforça essa questão das desigualdades sociais existentes entre o norte desenvolvido, né, e o subdesenvolvido sendo os países pobres, né? Assim, o norte dos ricos e o sul sendo os países pobres, ok? Aí aqui eu trouxe mais outras imagens, né, que mostram, né, toda a hegemonia do capitalismo, toda a hegemonia dos Estados Unidos frente a esse sistema de globalização, certo? Que, na verdade, os Estados Unidos, e principalmente, não só ele, mas todos os países da Europa, né, que são quase todos potências capitalistas, todos eles são todos desenvolvidos, eles acabam o que, galera? Explorando, né, assim, os países do sul, né? Assim, por isso que a gente é caracterizado sempre como um país subdesenvolvido, certo? As imagens são bastante o quê? São bastante explicativas para que a gente consiga entender por que existem as desigualdades sociais, né, entre as nações, certo? Lembrando que, diante o quê? Diante do sistema de globalização, a gente vai ter cada vez mais presente, né, em todos os países do mundo, a expansão de multinacionais, certo? Professor, o que é uma empresa multinacional? O professor colocou a definição aqui para vocês, certo? É caracterizada por ter sua matriz em um determinado país e atuar no mercado de outros países. São as empresas em que, galera, tem no mundo inteiro, certo? São as empresas em que, em qualquer país que você for, praticamente, você vai encontrar uma delas, certo? E lembrando,
essas empresas acabam vindo o quê? Principalmente para os países subdesenvolvidos, né, com o intuito de, vai ter mais empregos, a gente vai trazer muita mão de obra para vocês, enfim, mas na verdade o que elas vêm com o intuito apenas de explorar. Essas empresas elas chegam aqui, são isentas de impostos, certo? O Brasil acaba dando benefícios fiscais para elas, como por exemplo, não pagar taxas de água, não pagar taxas de luz, certo? Ceder o terreno, que muitas vezes, não só o Brasil, galera, né? Mas todos os países da América do Sul, certo? Acabam oferecendo o quê? Incentivos fiscais para essas empresas poder, né, se estabelecerem aqui no nosso país, né, em todo o hemisfério sul. E isso acaba sendo sinônimo de desenvolvimento para a gente, né? Só que não, né, galera? Isso acaba sendo um sinônimo de reforço às desigualdades sociais, certo? Existente entre o norte e o sul. Outra questão que a gente trabalhou foi o subdesenvolvimento como um produto, certo, galera? Aí aqui a gente começa a encerrar um pouquinho esse assunto da globalização, ok? Que o que? O subdesenvolvimento, né? Ou seja, o professor de vocês trouxe esse mapa aqui, né, que mostra praticamente todos os países que são caracterizados como subdesenvolvidos e os países que são caracterizados como desenvolvidos, certo? Percebam, ó, que tipo, todos os países do hemisfério sul, como eu havia falado para vocês, todos eles são caracterizados como países subdesenvolvidos. E os países que estão, né, no norte, né, são caracterizados como países de primeiro mundo, né, como os países de potências capitalistas e como países desenvolvidos, certo? Então, galera, a gente nota que o nosso subdesenvolvimento é um produto, né, galera? É um produto por quê? Porque quanto mais subdesenvolvido a gente fica, né, é sinônimo de que os países do norte, os países desenvolvidos, estão enriquecendo cada vez mais, certo? Então, olha aí a perversidade da globalização. Eles estão cada vez mais explorando, né, os países do hemisfério sul e com isso eles estão aumentando cada vez mais o quê? Sua riqueza, né? Assim, galera. Por isso que é um subdesenvolvimento como produto. Quanto mais subdesenvolvido a gente fica, mais, né, enriquece os países do norte. Ok, galera? E assim a gente consegue definir por que, que ainda existe fome, né, no mundo, enfim. Lembra, gente, aquela velha frase, né, que não falta pão, mas falta o quê? Distribuição, né? Assim, galera. Aí eu trouxe aquela velha frase, né, do geógrafo Josué de Castro, em que ele relata esses dois grupos, ó. A humanidade se divide em dois grupos. Aqui ele está falando que a humanidade se divide em dois grupos sociais apenas, galera, certo? O grupo dos que não comem e o grupo dos